Boa noite, meus irmãos. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso estudo, porque hoje temos muito assunto a tratar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Antes de mais nada, te pedimos perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, de atitudes, omissões, pensamentos, sentimentos, negligências, tudo aquilo que venha ofender o Teu caráter, Pai. Nos perdoa, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E queremos Te agradecer porque o sacrifício de Cristo na cruz foi tamanho que é suficiente para nos perdoar até dos mais terríveis pecados. E que isto sirva de motivação para buscarmos uma vida cada vez mais de santidade. Fala aos nossos corações na palavra de hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos terminando Apocalipse, então vamos lá. Capítulo 1 ele faz então, veja, hoje eu não vou ler versículo por versículo. Vou pegar o capítulo e dizer o que ele trata, ok? É só um resumo, só para relembrar. Então o capítulo 1 ele faz a introdução, falando que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, às 7 igrejas, versículo 4. E no versículo 9 em diante, ele mostra uma visão do Cristo glorificado. Nós vimos naquela aula sobre essa visão do Cristo glorificado, que não há problema nenhum em você mentalizar a pessoa de Cristo, você imaginar a pessoa de Cristo. Primeiro porque é impossível você não imaginar. Você lê os evangelhos, Jesus subiu ao monte, Jesus orou. Você imagina um homem, não é? Primeiro é impossível você não imaginar Jesus. Como que seria a pessoa de Jesus? Porque ele se tornou homem. Em segundo lugar, que não é pecado porque ele tomou uma forma referencial. Ele se tornou homem. Isso o Deus Filho, a pessoa de Jesus Cristo. E aqui tem a visão dele glorificado com seu novo corpo. Mas o Deus Pai nós não sabemos como é, até porque ele não tem corpo, não tem forma, ele é Espírito, o Espírito não tem forma. Porque se Deus Pai e Deus Espírito tiver uma forma, então existe um ser superior a ele que o criou. Vocês entenderam? Então, Deus Filho, ele tem forma porque ele se tornou homem. E por que essa visão de Cristo glorificado? Porque antes de uma exortação, de uma demonstração, de uma palavra de exortação ou de juízo, Deus mostra, ele consola a igreja mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Aqui em Apocalipse é assim. Dessa carta às 7 igrejas vai ter palavras de disciplina, de juízo. Mas antes disso ele mostra que Deus está no controle, ele é o Rei dos Reis. Capítulo 2, capítulo 3 é a carta às 7 igrejas, que é composta por uma introdução, destinatário, à igreja de Esmirna, de Éfeso. Fala do anjo, nós já vimos que esse anjo aqui, tudo indica que era um anjo mesmo, não há nada dentro de Apocalipse que nos aponta para pastores, o livro de Apocalipse não fala de pastores. E composto por introdução, um elogio, uma crítica e uma exortação a permanecer firme. Aí o capítulo 4 vem de novo uma nova visão de Cristo glorificado, de Deus no trono, capítulo 4. Por que ele fala ele fala de novo de uma visão de Cristo glorificado? Alguém sabe dizer? Porque ele vai trazer palavras de juízo de novo, entenderam? Meus irmãos, é simples. Se Deus vai dizer o seguinte: eu vou te castigar, ou então eu vou castigar esse mundo, mas não temam, porque eu estou no controle. É isso que Deus está falando. Então por isso que vem uma visão de Deus no trono, o Rei dos Reis, antes de vir palavras de juízo. Capítulo 5 introduz os selos. Capítulo 5 vai discutir quem é digno de abrir os selos. Quantos selos fala em Apocalipse? 7. Por que Apocalipse fala de 7 selos, 7 igrejas, 7 taças, 7 flagelos, 7 trombetas? Por quê? 7 bem-aventuranças, 7 sessões. Por que 7? Porque Deus criou o mundo em quantos dias? 7. 7 dias, ele terminou a sua obra no 7º dia. Então, indica algo completo, acabado. No que se refere a Deus, é completo e perfeito. Tá? Mas o número 7 não é só usado para Deus, significa completo.
ou amplo, no sentido amplo. Tá? Por exemplo, 7 igrejas significa a igreja de todos os lugares. Por isso, igreja completa, a igreja de todos os lugares. Muito bem, meus irmãos. Aí o capítulo 6 fala sobre os selos. Atente para aquilo que eu vou falar. Os selos são, primeiro selo, cavalo branco e o seu cavaleiro. Segundo selo, cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Terceiro selo, cavalo preto e o seu cavaleiro. Quarto selo, cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Quinto selo, a oração dos santos. Sexto selo, a resposta da oração. Sétimo selo, as 7 trombetas. O sétimo selo é um pacote que dentro desse selo tem 7 trombetas. Esse é o sétimo selo. Isso significa que as 7 trombetas é a mesma coisa que o sétimo selo. Entenderam? Por que selo? Selo era para um livro naquela época, meus irmãos. O livro não era assim, tá? Naquela época, caiu dinheiro? Ah, não, boletim. O livro naquela época, vocês lembram da época? É só os mais velhos vão lembrar disso. Os mais novos, eles levam trabalhos para a escola no pendrive, né? Mais comumente chamado de pendrive. Na nossa época, era na cartolina, é ou não é? Enroladinho com salsicha. A cartolina enroladinha e tal. Não era assim? E você colocava um durex para prender a cartolina, para não abrir. O selo, o livro naquela época era um rolo, igual a cartolina. E para prender esse rolo, colocava-se um selo que era parecido com massinha. Mas não é massa. Uma massa que fica seca e dura rápida. É Durepox? Durepox? Essas massas assim. Acho que Durepox, né? Então, naquela época tinha uma massa que colocava para prender. Isso era o selo. Para prender. O que é um selo? Está fechado. E quando era um selo, quando era fechado por um rei, o rei colocava o seu anel como marca. Ok? Quem podia abrir esse selo? Ninguém era digno. Só o rei ou uma pessoa autorizada pelo rei. Por isso que só Jesus era digno de abrir, porque ele foi o cordeiro que foi morto. Porque ele foi o cordeiro que foi morto. Ok? Viu, Samuel? Quando a Bíblia fala do livro, 7 livros, o livro não é livro igual hoje, era um rolo. Muito bem, preste atenção. Vamos para os selos. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos. Esses 4 cavalos relatam os eventos chamados de princípio das dores. Não é o fim ainda. É o que Jesus chamou de princípio das dores. O cavalo branco, que é o primeiro cavalo, é Jesus, o cavaleiro do cavalo branco. Por quê? Porque no Apocalipse capítulo 19 fala que o cavaleiro do cavalo branco é a testemunha fiel. E no capítulo 1 fala que a testemunha fiel é Jesus. Então, logo, o cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Novamente para mostrar que ele está no controle. O cavalo preto, aliás, o cavalo vermelho, que é o segundo selo, guerras e rumores de guerra, porque fala de espada, uma grande espada para matar muitos homens à espada. Por causa da quantidade de sangue. Jesus falou que ouvireis falar de guerras, cavalo vermelho. Porque Apocalipse está ali em harmonia com Mateus 24. É claro que, você diz, mas sempre houve guerras, mas é guerra em nível global. Já houve guerra em nível global? Então, pronto, já se cumpriu o cavalo vermelho. O terceiro cavalo, que é o terceiro selo, é o cavalo preto. O que quer dizer cavalo preto? Pergunta para o mineirinho, lá do interior de Minas. A coisa tá preta. Quem conhece essa música, diga amém. O que quer dizer a coisa tá preta, gente? Crise econômica. E o texto fala desse cavalo preto, e do anjo desse cavalo preto, que o anjo tinha aí uma balança de medir, né? E fala do preço do trigo. O trigo estava custando, trazendo para a nossa moeda, mais ou menos R$25 o quilo do trigo. Então, a inflação altíssima. Poucas pessoas poderiam comprar. E ainda fala assim, não danifiques isso, não danifiques o azeite. Ou seja, menino, não danifiques isso, não deixa cair porque está caro. Já ouviram a mamãe falando isso? Crise econômica. Já existiu crise econômica em nível global? Cavalo amarelo. Quando a pessoa está amarela é porque ela está o quê? Doente. Cavalo amarelo
a palavra grega para esse cavalo amarelo significa pálido, esverdeado. Então, o cavalo amarelo significa aumento da taxa de mortalidade, inclusive por meio de violência urbana e por meio de pestes, porque fala da violência urbana. Não é uma grande espada, mas é uma espada. E fala que os homens serão mortos através das feras do campo. Você acha que vai acontecer um dia que o zoológico vai soltar os animais e os animais vão sair matando todo mundo? É isso que ele está falando? Como que as feras do campo matam as pessoas? Vírus, epidemias. Da onde vem a maioria dos vírus e das epidemias? Gripe do frango, gripe do porco, gripe da vaca. Vírus do macaco e por aí vai. Ok? Então é o princípio das dores. Jesus disse, mas ainda não é o fim. Porque depois que aconteceu, já aconteceu o vírus em nível global? Sim. Acabamos de importar um. Zika vírus, distribuímos aí bondosamente para as outras nações. Então, meus irmãos, já que aconteceu esses sinais, que é o princípio das dores, qual é a próxima coisa que tem para acontecer? Qual é o quinto selo? O quinto selo é a oração dos santos, clamando para que Deus venha vingar logo a igreja. Vingar a igreja por quê? Porque os crentes, a grande maioria dos crentes foram mortos, decapitados. Fala assim, a alma dos decapitados. Então, o que aconteceu entre o quarto e o quinto selo? A perseguição. E quem vai perseguir a igreja? O anticristo. Mas não está relatado entre o quarto e o quinto. Por quê? Porque o Apocalipse deixou para relatar isso mais detalhadamente no capítulo 12 e 15. 12 e 14. Então, entre o quarto e o quinto selo acontece a vinda do anticristo, para em seguida vir o quinto selo, que é a oração dos santos. Bom, meus irmãos, se nós já vimos que guerra em nível global já aconteceu, epidemias em nível global aconteceu, violência urbana em nível global, que mais? Crise econômica em nível global já aconteceram. Então, qual é a próxima coisa que está para acontecer? O anticristo. Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos falar sobre a besta, a imagem da besta, a marca da besta, o chip, microchip, nanochip, tudo que tiver de chip. Muito bem. O que é o quinto selo? A oração dos santos, pedindo para Deus vingar a igreja. Isso significa que os santos intercedem pelos vivos? Será que os católicos estão certos? Porque fala que os santos estavam clamando a Deus. Até quando, Senhor? É com base nesse versículo que eles dizem que os santos intercedem pelos vivos. Como você explica isto para um católico? É simples. Não significa que esses santos sabiam o que estava acontecendo naquela hora na terra. Significa que eles lembraram por que eles morreram. Eles sabiam por que eles morreram, só isso. Por que eles morreram? Por causa da perseguição. Então eles sabiam que os que ficaram estavam sendo perseguidos. Simples. Não está dizendo que os santos estão olhando para a terra e vendo o que está acontecendo. Muito bem, meus irmãos. O sexto selo é o quê? A vingança de Deus, a resposta de Deus. Esse é o sexto selo. O sexto selo está resumido, é um evento resumido, que depois ele vai explicar detalhadamente através de 7 trombetas. O que o sexto selo fala? Fala que o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Lembra que recentemente houve um evento que a lua ficou avermelhada? E aí os crentes facebookianos ficaram espalhando que ali era o evento de Apocalipse. Gente, tem que ler a Bíblia, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Se era um evento do Apocalipse, o sol tinha que ter ficado negro também. Não parece, mas estou impaciente com esse povo. E fala também que as estrelas cairão do céu. Esse é o sexto selo. Vou resumir. O que é o sexto selo? O sexto selo, meus irmãos, é um asteroide que vai cair na Terra. Parece até que estou inventando, não é? Parece porque eu expliquei isso nos estudos com mais detalhes, mas eu vou resumir. Bom, não é à toa que a palavra estrela, aqui em Apocalipse em grego, chama-se em grego asteros, da onde os atuais
astrônomos chamaram asteroides, né? Deriva a palavra asteroide. Muito bem, por que nós consideramos que não eram estrelas, na verdade, eram um asteroide? Veja bem, em primeiro lugar, Samuel, preste atenção nisso aqui, porque quando o professor dizer para você que a Bíblia não é científica, você vai explicar isso para ele, né? Você fala assim, professor, senta aqui que eu vou te explicar. É assim, é impossível uma estrela cair na Terra, de fato. É possível uma estrela cair na Terra? Não. Qual é a estrela mais próxima de nós? O Sol pode cair aqui dentro? Não pode. Então por que Jesus falou que as estrelas cairão do céu? Porque da perspectiva de quem olha a olho nu, vai achar que são estrelas. Mas não são estrelas. São meteoritos pegando fogo. Mas quem olha a olho nu, vai achar que é estrela. E a Bíblia foi escrita para um número de cientistas? Foi? Não. A Bíblia foi escrita para a NASA? Não. Foi escrita para o povão. E Deus está preocupado da maneira como o povo entende. Deus respeita isso. Então, as estrelas caíram do céu. Como nós sabemos que isso aqui é um evento só, um único evento? Porque as 7 trombetas vai deixar isso mais claro, capítulo 8 em diante. Veja, primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Capítulo 8, versículo 7. E foram atiradas à terra. Então, esse fogo misturado com sangue foi atirado à terra, então está vindo de onde? Do céu. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. O que é uma grande montanha ardendo em chamas? Um asteroide. Aí tem gente que acha que é um vulcão. Como que um vulcão vai expelir uma grande montanha se o vulcão é menor do que a montanha? Para os inteligentes, poucas palavras bastam. Basta, não é? Então vocês entenderam a lógica da coisa, basta você usar a lógica. Então não é, isso aqui é asteroide, uma grande montanha ardendo em chamas. Versículo 10, capítulo 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu, caiu da onde? Sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, o quê? Uma grande asteros. Uma grande estrela ardendo como tocha. O que é isso, meus irmãos? Estrela ardendo como tocha, montanha pegando fogo, é o quê? Asteroide. Que chocando-se. O asteroide lá no espaço, ele pega fogo? Não. O cometa sim, mas o asteroide é uma pedra gigante que fica vagando pelo espaço. Mas se entrar em contato com a Terra, a velocidade é tão grande e o atrito com a atmosfera vai ser tão grande que vai pegar fogo. E vai explodir lá no céu. E vai virar vários pedaços de meteorito pegando fogo. Quem olhar para o evento vai achar que é o quê? Estrelas. A gente já acha, meus irmãos. Vocês já ouviram falar da estrela cadente? Não parece uma estrela? É um pedaço de meteorito caindo no mar. Não é uma estrela. O que é uma estrela? Amontoado de gases. Muito bem. E ele vai continuar as trombetas. A quinta trombeta fala que uma grande estrela vai cair na terra e vai causar um buraco, um poço. E desse buraco vai sair fumaça e poeira. Isso significa que um pedaço desse meteoro vai cair na terra, o impacto vai ser tão grande que vai sair poeira. E essa poeira vai escurecer o sol. Por isso que o sol vai se escurecer. Não significa que o sol vai deixar de brilhar. Significa que nós perderemos o acesso à luz solar. Entenderam? Porque se o sol deixar de brilhar, o que vai acontecer conosco? Morreremos. Porque pode haver vida na Terra sem a luz solar? Não pode. Não é não, Sam? Muito bem. Por isso, quando a Bíblia fala que o sol vai se escurecer, significa que nós não vamos mais enxergar a luz solar por alguns dias por causa dessa poeira, ok? A sexta trombeta fala de escorpiões, cavalos, escorpiões como que tendo um cabelo de mulher. O que são esses escorpiões? É porque o impacto vai ser tão grande dessa pedra na terra
que vai causar outros destroços, detritos, destroços de pedras que vai até o céu e vai voltar. E vai ferir os homens. Não vai matá-los, mas são pedras pequenas, vai machucar os homens. E você vê essas pedras caindo do céu com fumaça atrás. É como se você estivesse vendo como se fosse o cabelo de mulher. Essa é a visão de João. Entenderam? Muito bem. O sexto selo é a resposta de Deus à oração do quinto selo, feita pelos santos. E o sexto selo é o quê? Um asteroide caindo na Terra, que vai causar o escurecimento da luz solar na Terra, da Lua, que vai causar o quê? Vários meteoritos caindo da Terra, como se fossem estrelas. E o relato desse evento vai ser relatado através de fases, que são as trombetas. O que vai acontecer com o meteoro que vai cair nas plantas, o que vai acontecer com o que vai cair no mar, o que vai acontecer com o que vai cair na água doce, o que vai acontecer com o que vai cair na terra. Isso já é a primeira resposta de Deus à oração da igreja. Mas não é a única resposta. Porque a Bíblia diz que ainda não se arrependerão das suas más obras. Bom, a sétima trombeta é um relato da vinda de Cristo. Lembra que Apocalipse ele relata o juízo final e a vinda de Cristo desde o começo, de várias formas. Muito bem. O capítulo 10 fala de os trovões, que é como palavras de juízo, e fala de João comendo o livrinho, que é doce na boca, mas é amargo no estômago. Que livrinho é esse? Que livrinho que causa essas duas reações, de doçura e de amargura? This is the book. Vocês não disseram que tinha que ser um pastor americano? Muito bem, meus irmãos. A Bíblia na boca dos crentes, não é? Mas e no estômago dos ímpios? Amargo. E aí vem o capítulo 11 falando da ordem para medir o santuário. Quem é o santuário? Nós. É o número fechado dos eleitos, é o conjunto dos crentes, a igreja. Por que ele está medindo? Para dizer o seguinte, que não é aberto assim, no sentido assim, ilimitado não. É limitada a entrada e é quantizada e quantificada a entrada. Ou seja, tem um número específico, que são os eleitos de Deus. E fala das duas testemunhas, capítulo 11. Quem são as duas testemunhas? A lei e os profetas, Moisés e Elias. Simboliza a lei e os profetas, que apontava para quem? Jesus. Você, ao ler o Antigo Testamento, você é obrigado a encontrar Jesus no texto que você está lendo no Antigo Testamento. Como, pastor? Se vira. Mas você tem que encontrar Cristo lá. Por quê? Porque Jesus disse, a lei e os profetas testificam de mim. Se você não encontrar Jesus, então você está inventando moda. Muito bem, a sétima trombeta, então, fala aí da vinda de Cristo. Capítulo 12. O capítulo 12 são os bastidores espirituais do capítulo 13. O capítulo 13 fala da perseguição política e religiosa que haverá no mundo. O capítulo 12 fala do que está por trás disso, o dragão perseguindo a igreja. Quem é a mulher vestida de sol, com 12 estrelas? A igreja. Por que ela é vestida de sol, com a lua debaixo dos pés? Porque de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, lembrando do êxodo, lembra da saída do êxodo? À noite o povo era protegido pela coluna de fogo. E de dia, ou seja, nem o sol, nem a lua, nem a noite, nem o dia prejudicava a igreja. Significa que nessa luta contra o diabo, a igreja vai estar sendo guardada até Jesus voltar. As portas da morte, do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. E por que ela tem uma coroa de 12 estrelas? Porque essa igreja ela tem uma liderança. No Antigo Testamento, 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Quem é o dragão? O diabo. Esse diabo seduziu terça parte dos anjos para perseguir esta mulher, que é a igreja. E depois nasceu um menino, um filho varão, que é João Batista. É João Batista?
Quem foi o maior homem que existiu, de acordo com Jesus? Qual é o dom espiritual que João Batista tinha? As pessoas querem eu estou falando aqui de João Batista, é só um parênteses, não tem nada a ver com Apocalipse. As pessoas falam tanto de um crente espiritual, um crente que tem dons espirituais, né, diferenciados, né? E a maior pessoa que existiu na Terra não tinha esses dons. Ou se tinha, a Bíblia nem relata. Cura, línguas. E Jesus disse que foi o maior homem que existiu. É só um desabafo, né? Não tem nada a ver com o texto. Vamos voltar para o texto, meus irmãos. E aí fala da vitória de Cristo. O menino que nasceu, ele subiu ao céu. Quando que esse menino subiu ao céu? Quando ele ressuscitou, ele subiu ao céu. E lá ele expulsou o diabo. Significa que o diabo habitava no céu? Não, mas ele era obrigado a comparecer na presença de Deus para prestar contas, para prestar relatório da sua vida. Lembra lá em Jó? Só que ele aproveitava para acusar os crentes, mas quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele tirou esse privilégio do diabo. Para se cumprir o que está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos? Muito bem. Aí o versículo 13 a 18 fala que o diabo ficou furioso e começou a perseguir com mais veemência a igreja, que é o que está acontecendo hoje. Domingo de manhã, no estudo de domingo de manhã, vocês vão saber que já existe uma perseguição à igreja em nível global. Porque tem gente que diz assim, pastor, quando que vai acontecer a perseguição? Já dizia o grande filósofo baiano, sabe de nada, inocente. Nós já estamos sendo perseguidos, só que nós estamos distraídos com Netflix, nós não estamos conseguindo perceber que nós já estamos sendo perseguidos. Domingo de manhã. Meus irmãos, volte para cá. Capítulo 13, fala sobre o que? Capítulo 13 fala sobre as duas bestas. Quem são essas bestas? Não são pessoas, essas duas bestas são sistemas. A besta que emerge do mal, o sistema político, porque fala de coroas, de diademas, de chifres, coisas na Bíblia que simboliza governo, liderança. É um sistema político em nível global. A besta que emerge da terra, versículo 11, é um sistema religioso, porque fala como cordeiro, né? Quer dizer, parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro porque é um sistema que tenta imitar o cordeiro, um sistema religioso. Então vai existir um sistema político global. Já existe um sistema político chamado globalismo, que estão tentando implantar no mundo todo. Agradeço à Unesco e à ONU por isso. E vai existir uma religião global. Uma religião global. Muito bem. Só para vocês terem noção, a ONU protege o islamismo, tá? E a ONU não faz nada contra os muçulmanos que matam milhares e milhares de cristãos. Mas se você matar um gay, acabou o mundo. Não é contraditório não, é premeditado. Pois é, quando o muçulmano mata 40 pessoas num atentado em Londres, acabou o mundo, né? Mas se eles matarem, como eles matam no Egito e em outros países, milhares de crentes, explodem igrejas, nem sai no noticiário. Por quê? Porque eles estão aplaudindo por trás. Porque crente é um povo chato, que fica enchendo o saco das pessoas. Para de fumar, para de beber, para de se prostituir, para de adulterar, vem para a igreja. O povo chato, então vamos eliminar esse povo. É assim que eles pensam. Vamos lá. E aí fala que essa besta, meus irmãos, tem uma marca. E vamos ler o que diz aqui. Versículo 16. A todos os pequenos, grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, foi-lhe dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar. Senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. A marca é um número. Primeiro, por que João não foi claro? Porque ele estava preso na ilha de Patmos. Se ele fosse claro, olha, aqueles que têm os princípios do imperador romano, esses aí vão para o inferno. Você já pensou se João escreve isso? Então, Apocalipse não é mistério. Apocalipse são códigos. E códigos podem ser decifrados. É para ser decifrado. Ok? Para nós, Apocalipse parece um mistério porque nós não lemos a Bíblia, que é o Antigo Testamento.
Os crentes da época, eles comiam a Bíblia, que era o Antigo Testamento. Então, quando eles liam isso aqui, eles já faziam o link e já entendiam. Aí a gente hoje fica penando, porque a Bíblia hoje tem vários concorrentes, Facebook, Netflix, televisão, futebol, novela, não sei o quê, preguiça. Então, diferente dos crentes da época, então eles entendiam o que estava falando. Vocês entenderam, meus irmãos? Bom, para entender a marca da besta, tem que entender a marca de Cristo, certo? Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai. A marca do cordeiro está escrita em nossa fronte. O que é essa marca do cordeiro? É o nome de Cristo, ou seja, o nome significa caráter, é o caráter de Cristo. É o sangue de Cristo e a lei de Deus. Porque está escrito lá em Deuteronômio capítulo de número 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Estas palavras estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, sentado em tua casa, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Serão por frontal em tuas portas e será por sinal, por marca, entre frontal entre teus olhos e nas tuas mãos. A lei de Deus tem que ser a marca em nossa testa e em nossa mão. Testa porque é maneira de pensar, mão porque é maneira de agir. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos tem que refletir a marca do Cordeiro. Qual é a marca do Cordeiro? A lei de Deus. Ok? Se a marca do Cordeiro é a lei de Deus, qual é a marca da besta? Desobediência à lei de Deus. Só isso. É simples? Simples. Se você quiser complicar, você pode complicar. Mas que é simples, é simples. Você acha que uma coisa tão séria dessa, Deus vai colocar uma coisa misteriosa? A marca... E por que 666? Porque é uma constante tentativa de chegar no... Parece cordeiro. O diabo foi o primeiro invejoso que existiu. Muito bem, meus irmãos. Então não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com... Até porque eu sempre falei o seguinte, se um dia começar a perseguição para os soldados do anticristo tentar achar um crente, vocês acham que eles vão chegar aqui? Qual é o seu nome? Roseli. Coloca a mão aqui. Aí coloca um laser para saber se você tem a marca. Você acha que o anticristo vai gastar todo um sistema tecnológico para descobrir onde estão os crentes? Como você descobre que alguém é crente? Simples. Roseli, você é crente? Pronto. O crente vai mentir? Então é muito fácil descobrir se uma pessoa é crente. O diabo não precisa inventar um sistema tecnológico de descoberta. Não tem isso. Então, se vier um sistema no governo aí querer colocar um chip, deixa colocar o chip. Porque ele não vai tirar o amor que tem no seu coração pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? A não ser que seja uma coisa escancarada. Vamos colocar um microchip somente na mão daqueles que não são cristãos. Se for uma coisa escancarada, eu não imagino que será assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, a marca da besta não é um chip. A marca da besta é o quê? Caráter. O que é a marca da besta? Mau caráter. Pronto, lembra disso. O que é a marca do cordeiro? O caráter de Cristo. A marca da besta, mau caráter. Pronto. A gente gosta de complicar, não é, meus irmãos? A primeira voz, capítulo 14, é o evangelho que vai ser pregado sobre... É uma voz que vem de um anjo, é um evangelho que vai ser pregado. A segunda voz fala do juízo, introduz o juízo que vai vir sobre a Babilônia, que é o mundo. A terceira voz fala mais detalhadamente deste juízo. A quarta voz fala da vitória do Cordeiro. Então perceba que desde o começo de Apocalipse fala sobre juízo, não é? Fala sobre evangelho, pregar o evangelho, sobre juízo, vitória do Cordeiro. Pregar o evangelho, igreja, prega o evangelho, as testemunhas. Depois juízo de Deus para os que não se arrependem. Depois a vitória do Cordeiro. Desde o começo do Apocalipse. Muito bem. Capítulo 14 ainda, versículo de número 14. Fala da ceifa. Lembra que Jesus disse que os anjos de Deus vão
recolher os anjos dos 4 cantos do mundo, da terra. Isso é a ceifa. Já a vindima, que é colher as uvas, é o juízo de Deus sobre os ímpios, que vai pisar as uvas e vai descer o sangue. Por quê? Simples. Os ímpios não vão matar os crentes, muitos crentes, então Deus vai matar os ímpios. Pergunta piadinha, é pecado matar? É? Então Deus peca quando Ele mata? Então não é pecado matar. Porque senão Moisés pecou quando ele executava a pena de morte em Israel. É pecado matar sem autorização de Deus. Porque só Ele pode tirar a vida. E Ele autorizou as autoridades civis. Ou legítima defesa. Fora isso, qualifica-se como homicídio. Por que eu falei disso? Não sei, vamos voltar para o texto. Capítulo 15. Os 7 flagelos são as 7 taças da ira de Deus. Aqui, meus irmãos, já é a última sessão do juízo de Deus. Porque é o seguinte, os 7 selos, o sétimo selo, desculpa, o 6º selo, que são as 7 trombetas, é o primeiro juízo, a primeira resposta de Deus. Eles não vão se arrepender, então Deus vem com a segunda resposta, que são as 7 taças da sua ira, que é caracterizada principalmente por úlcera. É um tipo de doença, não é necessariamente a úlcera de hoje, mas é um tipo de doença que vai atingir só os ímpios, porque Deus vai fazer diferença entre os que servem e os que não servem, os que servem e os que não servem a Deus. São as taças da ira de Deus, capítulo 15 e capítulo 16. Capítulo 17, ele vai falar da grande meretriz, ou seja, para relatar o espírito que há neste mundo. Qual é o espírito? Da prostituição. O carro-chefe dos desvios morais do mundo sempre vai ser a prostituição. Todo tipo de desvio sexual. O aumento do divórcio, o aumento do adultério, o aumento da pornografia, o aumento de tudo isso. Do homossexualismo, tudo isso. Entenderam? E aí vem os outros pecados juntos. E por isso que ele usa a figura de uma prostituta. Capítulo 18 fala do mundo sendo caracterizado como a Babilônia. Por que a Babilônia? Se tantas cidades, tantos povos perseguiram o povo de Deus no Antigo Testamento, por que Deus escolheu a Babilônia? Porque é o grande símbolo da escravidão de Israel. Você falar Babilônia para o judeu, dói na alma dele. Mesma coisa que falar nazismo alemão. Entenderam? Machuca a alma do judeu. Falar em nazismo, falar em Babilônia. Então, Deus falou o seguinte, olha, esse mundo é para vocês como a Babilônia foi para os judeus no Antigo Testamento. É amargoso, traz tristeza, porque é um mundo que escraviza. Ele vai anunciar então a queda desse mundo, que é um mundo dirigido. O que é essa Babilônia? São as pessoas governadas pela besta política e a besta religiosa. Vai anunciar em forma de cântico, o capítulo 18, a ruína da Babilônia. Capítulo 19, então, vem a vitória do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E aí ele vai falar sobre o juízo final contra a besta e o falso profeta. Falso profeta é o anticristo. Muito bem. Capítulo 20 fala sobre a prisão de Satanás e o reinado de Cristo. Por quantos anos? Por 1000 anos. Para a gente saber, a grande questão é, quando vai ser esses 1000 anos? Vai acontecer ainda ou já está acontecendo? Para a gente saber se já está acontecendo, nós temos que saber se Satanás, se ele já está preso. Porque ele vai ser preso durante 1000 anos. Se ele já estiver preso, então já está acontecendo 1000 anos. Se ele estiver solto, então não aconteceu os 1000 anos. É muito tentador achar que Satanás está solto, não é? Porque ele está pintando e bordando por aí, não é verdade? Meus irmãos, é só pensar um pouco com calma. Prisão é a mesma coisa que paralisia? Não. Atirar como exemplo os presos no Brasil, que conseguem comandar o tráfico lá de dentro da prisão.
Então é possível você estar preso e operacionalizar o crime. A Bíblia diz lá em Judas, lá em 2 Pedro, que Deus tem guardado os demônios em algemas eternas, em abismo. Então eles já estão presos. Mas eles estão presos em que sentido? Não no sentido total. Eles estão limitados em um aspecto. Um aspecto que fala do Apocalipse 20. Qual é o aspecto que fala do Apocalipse 20? Versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então preste atenção. Satanás solto significa Satanás seduzindo as nações para perseguir a igreja, certo? Então o que é Satanás preso? Satanás impedido de seduzir as nações para perseguir a igreja, entenderam? Atualmente todas as nações estão reunidas contra a igreja? Não. Por enquanto não. O globo está dividido entre 3 esferas. Preste atenção nisso. Existem 3 divisões políticas mundiais. Me perdoem, são 4. Existem os países comunistas, que é o grande cinturão vermelho. China, grande potência comunista. Coreia do... Nossa, vocês estão assistindo o jornal, hein? Coreia do Norte, Cuba e outras desgraças. São desgraças, é só você perguntar para quem mora lá se eles têm vontade de sair, tá? João. Até o João concordou. O mundo hoje é dividido entre países comunistas, países islâmicos, Estados Unidos e Israel estão isolados do mundo hoje, vocês sabiam? Os Estados Unidos e Israel estão isolados do mundo. E a União Europeia, que é uma união diabólica. A única que ainda simpatiza e tolera, não é que incentiva, mas tolera o cristianismo, Israel, Estados Unidos. Quem você acha que o Brasil apoia, os políticos brasileiros? A União Europeia. Por isso que eles aprovam a ONU, a Unesco. Tá? Muito bem. Mas um dia, esses blocos vão estar unidos. Então significa que Satanás, se ainda estão, de certa forma, não estão unidos ainda contra a igreja, então Satanás ainda está preso, está limitado. Vocês entenderam? Então, se Satanás ainda está limitado e preso, então nós estamos vivendo o milênio. No Antigo Testamento, Satanás conseguia reunir as nações contra Israel, não conseguia? E no Novo Testamento, em diante? E perseguições à igreja são localizadas, não é mais global, ok? Mas um dia vai ser global. Então, nós estamos vivendo, sim, o milênio. Satanás limitado para o evangelho continuar sendo pregado. Mas vai haver um tempo que Satanás será solto. Só que vai ser por pouco tempo. Quando ele for solto, ele vai seduzir as nações para perseguir a igreja em nível global. Vai matar muitos crentes, etc. Mas por pouco tempo, porque depois vem a vingança de Deus. Aí vem os selos, lembra dos selos, a trombeta. Muito bem, aí o juízo final. Capítulo 20, versículo 11 em diante, fala do juízo. O juízo. Quem vai julgar? O Pai ou Jesus? Jesus não disse assim lá em João, não vim para julgar, mas para salvar, não foi? Jesus não falou? Meus irmãos, ele está falando da primeira vinda dele, tá? Naquele momento ele não veio para julgar, veio para salvar o que você havia perdido. Mas quando ele vier na segunda vinda, quando o Cordeiro vier, ele dirá, vinde benditos do meu Pai. E para os que estão à sua esquerda? Entendeu? Então quem vai julgar? Ele. E ele vai julgar cada um, ele vai julgar pela graça ou pelas obras? Pelas obras. Um juiz não pode julgar pela graça. Que é injusto. Pelas obras. É ou não é? Um juiz não tem que julgar baseado no comportamento da pessoa? Me ajuda aí, Paloma. Um juiz pode liberar uma pessoa de graça? Sim. Favorzinho, fazer um favor? Sem levar em consideração os juízes do Brasil. Então, está sendo gravado?
sem levar em consideração alguns juízes do Brasil. Todo texto tem o seu contexto. Não me complique na hora de editar o texto. Meus irmãos, até o João riu. Então é o seguinte, a igreja também vai ser julgada pelas obras? Sim, mas vai ser salva pela graça. Nós já somos salvos, já somos absolvidos, já somos justificados. Aqui Deus vai fazer questão de mostrar para o mundo que nós seremos absolvidos publicamente. Entenderam? Lá vai se cumprir o texto que diz, os humilhados serão exaltados. Não é assim, você perdeu o emprego, o seu patrão foi injusto, mas não se preocupa não, que os humilhados serão exaltados. E aí não acontece nada, continua orando e o crente sofrendo, mas você não disse que os humilhados serão exaltados. É quando Jesus voltar. Pode ser que aconteça um pouco antes? Pode ser, mas a promessa é para quando Jesus voltar. Capítulo 21 fala sobre o novo céu e a nova terra. Significa que nós vamos herdar o céu ou nós vamos herdar a terra? A terra, nós vamos morar nesta terra. Aí você diz, pastor, eu queria morar no céu. Vocês acham que essa terra é ruim, gente? Sabe quem é ruim? Quem mora nela. Quem mora nela, a terra não é ruim. Vocês conhecem os Lençóis Maranhenses? Vocês não sabem o que é bom. Você imagina, Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, aquelas lindas praias lá da Tailândia. Cancún já é litoral sul de São Paulo, comparando esses outros lugares, né? Você imagina tudo isso restaurado para melhor. Imagina o sabor do caqui melhorado. A Bíblia diz que toda a criação vai ser restaurada, não é destruída. Ok? Está escrito em Romanos 8. Então, nós vamos herdar um novo céu, nova terra, onde não vai haver mais choro, nem luto, nem tristeza e nem dor. Quando que vai acabar a dor? Quando vai acabar a dor? Então, se conforme com a dor até Jesus voltar. Sabe esse problema que você está pedindo para Deus te livrar? Pode ser que Ele te livre amanhã, daqui um mês, daqui um ano, pode ser que Ele te livre. Mas se Ele te livrar, Ele vai te substituir por outro. Porque sem dor, o nosso caráter não é melhorado. Quando vai acabar a dor? Quando Jesus voltar. E então vem a Nova Jerusalém. Uma cidade santa com ruas de ouro, muro alto. É uma cidade literalmente? Você acha que tem pedreiro no céu trabalhando, construindo uma cidade? Quem é essa cidade? Nós. A igreja é a Nova Jerusalém. Se você sonhava com ruas de ouro, tente conquistar algum ouro aqui na terra, porque no céu não vai ser ouro, vai ser coisa muito melhor que ouro. Mas por que fala de ouro? Porque é aquilo de melhor que nós conhecemos. Mas vai ser muito melhor que ouro. Ok? E ele vai dar detalhes dessa nova Jerusalém, que tem 12 portas. Por que 12 portas? Porque como que uma pessoa entra na igreja? Por meio da palavra que foi pregada pelos apóstolos. 12 fundamentos. Ok? E nela não vai haver mais maldição. A árvore, que é Jesus, é para a cura de todas as pessoas que vieram de todas as nações. Não fala quando vai ser essa cura. Essa cura já está acontecendo quando a pessoa se converte. E então no capítulo 22, versículo 6 em diante, fala sobre as admoestações. E eu vou encerrar com o texto mais difícil de Apocalipse, que nós falamos na aula passada, versículo 18 e 19. O que quer dizer isso, versículo 19? Se alguém tirar qualquer coisa dessas palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Então é possível Deus tirar a parte da pessoa da árvore da vida? É possível Deus tirar as coisas que se acham escritas nesse livro da pessoa? É possível Deus apagar o nome da pessoa do livro da vida? Não. Do mesmo jeito que é impossível alguém impedir que as profecias desse livro se cumpram. Então Deus está usando o argumento do absurdo. Da mesma forma que é impossível Deus Deus apagar o nome da pessoa do livro da vida, é impossível o ser humano tirar alguma coisa das profecias desse livro. Tirar no sentido de impedir que aconteça. Entenderam? Ok? E assim terminamos com o versículo 21. A graça do Senhor. Em meio a tanta desgraça, pecados dos crentes, pecados dos ímpios, rebeldia de tudo isso. O que prevalece em meio a tudo isso? A graça do Senhor Jesus Cristo. Que ela seja com todos. Amém. Meus irmãos, eu vou dar hoje, como é o encerramento de Apocalipse,
Vou dar 5 minutos para perguntas sobre o fim dos tempos. Hoje, eu não gosto de terminar o estudo tarde, mas hoje eu vou dar 5 minutos para perguntas. Eu não entendi, Odaci. Esse se, Odaci, mesmo que fosse usado como um fato, ou mesmo que você vai argumentar numa coisa impossível, você vai sempre usar o se. O fato de você usar o se não significa que seja uma coisa possível de acontecer. Isso faz parte do discurso hipotético. Você entendeu? Então, por exemplo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e tenha toda a ciência, se eu tiver toda a ciência, todo o conhecimento, se não tiver amor, é possível um ser humano ter toda a ciência? Então, o fato de você usar o se não significa que seja algo... Então, trazendo para os nossos dias. Não, é uma condição. Mas uma condição ela pode ser hipotética, pode ser factual. Entendeu? E do hipotético pode ser o hipotético factual ou o hipotético do absurdo. Então, vamos ver um exemplo do dia a dia, gente, que a gente usa o se. Mesmo se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, eu não faria tal coisa. Vocês entenderam? Mesmo se eu tivesse a capacidade de destruir o sol, é possível? Não, mas eu estou usando o se. Então, só o fato de usar o se não significa que é uma coisa possível de acontecer. O se, ele é usado tanto para coisas possíveis de acontecer, como para dar exemplo de coisas impossíveis de acontecer. O que vai definir se isso é possível ou não, é o sentido da palavra dentro do seu contexto. Qualquer um, ele não disse, se alguém tirar as palavras desse livro. Ele não falou isso. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras. Não é tirar as palavras. Que coisas estão contidas nessas palavras? São eventos. É possível o ser humano impedir as trombetas, as taças? Se fosse, ele está dizendo o seguinte, se alguém impedir que esses eventos aconteçam, então eu tirarei da árvore da vida dos eleitos. Entenderam? No sentido contrário, inverso, do mesmo jeito que é impossível alguém impedir que eu cumpra o meu propósito, tal qual é impossível que eu tire o acesso de um eleito da árvore da vida. Vocês entenderam, meus irmãos? Ele não falou se alguém tirar as palavras, ele falou se alguém tirar qualquer coisa das palavras. Próxima pergunta, meus irmãos. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. É óbvio, né? Olha, nós temos mais 120 segundos para alguma pergunta. Diga, Wesley. Depois de dar prioridade para os outros que não responderam, eu dar-te uma oportunidade. Diga, Wesley. Ele não está falando para os ímpios, Jesus não está falando, eis que estou à porta e bato. Jesus não está implorando para o ímpio, deixa eu entrar. Ele está falando para a igreja. A carta foi dirigida às igrejas, ele está falando para os crentes. Olha, eu quero ter mais intimidade contigo, cearei contigo. O que é cear? Ceiar. É cear ou é ceiar? Ceiar é a empresa, né? O que é fazer a ceia com alguém? Não é comunhão íntima? Ele está dizendo para a igreja, eu quero ter mais intimidade com vocês. Por isso que eu estou batendo na porta, estou insistindo para poder entrar no mais íntimo da vida de vocês. Ele não está falando para os ímpios. O que mais? Olha assim. A nossa salvação pelo quarto mandamento? Não falei isso não. Não falei. Se eu falei, primeira coisa, fale com a junta diaconal para solicitar o telefone de alguma clínica de recuperação. Porque se eu falei que nossa salvação por algum... Não, eu falei qual é... Olha só, a minha pergunta foi, qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Não é o mandamento que nos salva. Qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Não é qual é o maior mandamento da Bíblia. Qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? É o mandamento que nos ensina que nós não precisamos obedecer para ser salvo. Por isso que é o mais importante para a nossa salvação. Qual é o mandamento que nos ensina a descansar em Cristo? O quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? O sábado. O que ensina o sábado?
descansem. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados de quê? De tentar obedecer a lei e não conseguir. Então, é o mandamento mais importante para a nossa salvação nesse sentido. Ah, então tá bom. Não, ele perguntou se os adventistas estão certos. Eu não sei se eles pensam assim. A única coisa que eu sei é que eles acham que tem que guardar o sábado depois da sexta. Só isso. Agora, se eles guardam o sábado, literalmente, para o Senhor, sem achar que isso salva, é a consciência deles com Deus, porque não é tão clara essa divisão na Bíblia de sábado para domingo. A gente percebe que a igreja passou a ser reunida domingo. A gente percebe isso, tá? Agora, do mesmo jeito que se tem algum, é da mesma forma que se tiver algum presbiteriano que acha que se você não guardar o domingo você não vai ser salvo, ele está pensando igual alguns adventistas. Então o problema não é o dia, é como você encara isso. Mas você entendeu sobre a questão do sábado? Paloma, você entendeu? Michel? Meus irmãos, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Mas não me pegue lá fora, que eu dei a oportunidade aqui, viu? Diga, Roseli. Amém, glória a Deus. Fico feliz, Roseli. Durma em paz. Dorme em paz. Meus irmãos, eu fico feliz com isso porque é o seguinte. Meu intuito nunca é convencer alguém daquilo que eu estou argumentando. É só me fazer entender. Ficou claro? Então pronto. Se alguém disser assim, pastor, não concordo com você. Eu vou continuar dormindo em paz. Não é assim? Porque meu papel é de mensageiro, não é de apologeta para convencer as pessoas.